que é a questão? As nossas preces são atendidas? Todas? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Depende do que a gente pede, depende do nosso merecimento, depende da conexão que a gente tem com Deus, com os mentores da gente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente faz para a gente ter um índice melhor, né, de aceitação das nossas preces? Como é que a gente faz para estar numa comunhão melhor com Deus? Né? Como é que a gente faz para estar mais ligado, para a gente entender melhor, às vezes, qual é a vontade de Deus na vida da gente, o que a gente tem que fazer nas horas de dúvida? Todos nós que estamos aqui passamos por essas situações, né? Situações diferentes, porque cada um tem uma trajetória, mas isso é comum para todo mundo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Como é que a gente começou com essa história de prece? Como é que a gente aprendeu a orar? As religiões mais antigas, e olha, antiga é forma antiga mesmo, né? Não são as antigas dos nossos pais, mesmo da gente. Quando eu falo dos egípcios, dos romanos, esse povo antigo, que começaram a escolher deuses para eles. Eram deuses, se a gente olhar na história romana, né? Eram deuses caprichosos. Então, quando a gente fala assim, todo mundo já ouviu falar na mitologia grega, na mitologia romana, Zeus, né, que era um deus bravo, aquelas deusas, Afrodite, Juno, que era ciumenta, eram deuses muito parecidos conosco mesmos que eles construíram, imagens muito parecidas. E aí, eles passavam uma grande parte da vida deles, não só erguendo templos, mas tentando agradar esses deuses. Coisa que a gente trouxe depois para a nossa vida com as promessas, né? O que a gente faz quando... O que é uma promessa? É uma tentativa de comprar um favor de Deus. Eu te dou uma coisa para receber uma outra em troca. E esses caras passavam muito tempo da vida deles nessa função de agradar, de fazer sacrifícios animais, humanos, né, na tentativa de conseguir a boa vontade dos deuses para eles. E aí eles foram desenvolvendo alguns tipos de fórmulas que eles achavam que funcionavam. Então o que eles faziam? Eles inventavam um jeito de conversar com esse Deus. Olha, se você fizer isso, se eu fizer aquilo. E eles começaram a registrar essas fórmulas. E aí a fórmula que dava certo, eles repetiam. E passavam para quem? Para as pessoas que eles gostavam, para os filhos, para os parentes. Não é assim, a gente não passa, isso aqui funcionou comigo. Você não dá receita? Eles faziam isso. Isso. E essas fórmulas, elas viraram as primeiras orações, que eram aquelas conversas com esses deuses que funcionavam. E a gente trouxe isso para a nossa vida. Olha quanto que durou. Até pouco tempo a gente não se via fazendo promessa, ficava sem comer doce para a filha passar no vestibular, em vez de fazer a filha estudar, a gente ficava sem comer, né? Ou faz. E adianta. Jejum. E adianta. Adianta a fé. A fé adianta. Mas essa aprovação, o que nos fala o Evangelho? Que da mesma forma como um pai, né, não gosta de ver o filho tentando de alguma maneira fazer qualquer agrado para ele, que ele vê que é um grande sacrifício, Deus também não é isso que ele espera de nós. Deus espera outras coisas, que é o que a gente vai falar hoje. Mas é legal a gente entender como é que isso foi ficando, né, gravado na memória do nosso espírito. Nós não somos espíritos, não tivemos várias vidas e certamente vivemos nessa época também. E isso ficou gravado porque a gente foi repetindo, né, em vidas posteriores de uma maneira ou de outra. A gente achava que a gente tinha que agradar a Deus, aos espíritos, aos santos, seja lá quem for, que a gente devotasse fé, né, por meio do quê? De fórmulas mágicas. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. O que fez Jesus? Jesus também nos ensinou a orar. Mas Jesus, embora ele tenha nos ensinado com o nosso, que a gente fez aqui no começo, que é a oração mais bonita de todas, o que importava para Jesus? Não tanto a forma, mas o conteúdo. O que importava para Jesus? Importava que antes, né, que a gente se recolhesse em um lugar à parte, que a gente entrasse em sintonia e que antes de orar a gente fosse se livrar daquelas mágoas que a gente tinha em relação aos outros. Para
quê? Para a gente estar em comunhão com o Pai. Então, o que Jesus nos ensinou quando Ele nos traz o pão nosso? Em primeiro lugar, que a gente pode falar diretamente com Deus. E isso já foi uma revolução, porque a gente aprendeu a sempre falar por meio de intermediários, que eram os profetas, né? A gente não tinha essa relação tão direta com Deus. Então, a gente já dirige a nossa oração para Deus. E a gente fala como filhos, de uma forma simples, de uma forma direta, falando aquilo que a gente precisa para o nosso Pai. E é isso que Jesus nos ensinou. Como a gente estava muito acostumado com as orações que eram fórmulas, a gente decorou a fórmula. E a gente passou a repetir essa fórmula sem pensar nas palavras, sem pensar às vezes no conteúdo, sem pensar que a gente está se dirigindo a Deus e que esse é um momento especial, porque a gente está falando, né, a criatura mais importante do universo, que é o Pai que nos criou. Quando a gente fala do pão nosso, né, a primeira das coisas que a gente vê é o pão nosso de cada dia. O que ele quer dizer com o pão nosso de cada dia que a gente acabou de pedir aqui? É um alimento em si, né, arroz e feijão. É um alimento espiritual. É um alimento espiritual. E que pão ele fala? Desse dia. Para a gente não ter ansiedade. A gente fica pedindo o pão de hoje, o pão de amanhã, de depois de amanhã, do resto da vida. E aí, lembra que Jesus falou assim, não andeis ansiosos, quando ele fala dos lírios do campo, né, que são mais bonitos que as vestes de Salomão. Então ele fala assim, para dar o de hoje. Vamos também, quando a gente for concentrar as nossas orações, Deus sabe até o último fio, quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, não está isso na Bíblia? Fala que o Pai conhece as necessidades da gente melhor do que nós. Vamos pedir aquele alimento espiritual, vamos pedir, como falou a nossa colega, a inspiração, mas aquilo que a gente realmente está precisando. Opa, peraí, ele fala também que a gente tem que procurar um lugar à parte. O que quer dizer isso? Lembra quando tem uma outra parábola no Evangelho que fala, né, do fariseu que entra na igreja, fica ali na frente para ser visto, né, por todos que ele está orando, e o publicano que chega e fica ali atrás, quietinho. Ele fala que a gente não precisa se mostrar, né? A gente não precisa mostrar para todo mundo que a gente está orando. Mas ele fala que a gente deve procurar um lugar à parte. O que é esse lugar à parte? Eu preciso ter um lugar na minha casa, por exemplo, reservado para orar? Ou é aquele lugar do recolhimento? Né? Como falou a nossa colega aqui, aquela coisa que a gente faz para o nosso espírito. Às vezes, a gente vai em busca da oração, mas a gente não busca a concentração. A gente não está olhando nem a forma como a gente está respirando. A gente está atabalhoado e faz aquela oração para cumprir tabela e sair de casa, ou para poder dormir rápido. Isso se a gente orou, né? Às vezes a gente faz aquela oração mecânica. E a gente tem que buscar em primeira coisa, aquele lugar à parte. O que é o lugar à parte que eu vou me conectar com Deus? Procurar ficar quietinho, ali, ou no meu quarto, no cantinho, pode ser em qualquer lugar, até no nosso trabalho, qualquer cantinho que a gente achar, mas que a gente esteja conosco mesmos em primeiro lugar, que a gente sintonize com o Pai, que a gente se concentre no que a gente está fazendo. Não adianta, por exemplo, a gente veio aqui, não veio? Em busca, né, do tratamento, não foi isso que a gente veio fazer aqui? Aí a gente vem para a palestra. Aí a gente termina a palestra, enquanto a gente não é chamado, a gente já perde aquela conexão, vou olhar meu celular, vou fazer um lanchinho, vou aqui, vou ali. O que a gente fez? Perdeu aquela conexão com a espiritualidade que estava começando o nosso tratamento aqui. Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai orar, a gente precisa se concentrar. Para quê? Para entrar naquela sintonia dos espíritos. A gente vem aqui em busca do tratamento. Eu preciso da sintonia desses espíritos bons que vão tratar da gente. Para quê? Para a gente abrir os nossos canais de recepção. Porque se eu fizer tudo no automático, a gente vem receber o passe, a gente se fecha para o passe ao invés de se abrir. A gente não percebe, mas a gente entra numa outra sintonia, a energia vem, bate e
se dissipa. Por quê? Porque a gente não está receptivo para ela. Nada, gente, nos atinge sem a gente permitir. Né? Então, se a gente vem por vir, a gente acaba não recebendo e vai falar o quê? Estou indo e não adianta nada. Por que não adianta? Porque a gente não está em sintonia, né, com o trabalho da casa. E eu vou contar para vocês uma história do Zé, que é um cara que sabia orar. O Zé era um cara que era lavrador, era um homem do campo. Vocês já conheceram essa história? É uma história muito legal. E ele, na fazenda que ele trabalhava, tinha uma capelinha e tinha uma missa nos domingos. E todo mundo ia nessa missa. E ele punha a melhor roupinha que ele tinha, porque era a roupa da missa. Ele ia lá, mas ele não sabia orar. Quando ele chegava, ele tirava o chapéu, entrava, ficava lá no cantinho e falava assim: Jesus, é o Zé. E assim foi. Era a forma de oração, era a forma como ele se dirigia a Deus. Ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele se viu num lugar assim como esse, com as cadeiras branquinhas, um salão, tinha uma musiquinha suave na hora que ele chegou, mas não tinha ninguém, só tinha ele sentou. Né? Sentou, ficou esperando para ver o que ia acontecer. E aí ele escutou uma voz: Pois é, aqui é Jesus. Então, não é a simplicidade das palavras, mas é a nossa postura, né, diante da oração e diante de Deus, que faz com que a nossa prece seja ou não atendida. Não importa se a gente sabe falar palavras bonitas, se a gente não sabe, se a gente consegue decorar ou não consegue, não importa. O que importa é para onde a gente está dirigindo o quê? O nosso pensamento. E a sinceridade com que a gente faz isso. Então, se a gente se dirigir de uma forma sincera a Deus, Ele vai escutar? Vai escutar. Ele vai escutar, né? Então, e a gente vai ser atendido? Certamente que vai. Às vezes não da forma até como a gente imagina, mas a gente vai ser atendido. Mas aí também isso tem a ver com que tipo de Deus a gente busca. Que Deus que a gente está buscando? Vocês lembram de Moisés na Bíblia? Como é que era o Deus de Moisés e Yahvé? Era aquele Deus bravo, né? Que dava um monte de ordens para ele. E que, além de tudo, vencia os inimigos, né? Aquele Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Era um Deus difícil, né? Também difícil de agradar, mas um Deus que era mais misericordioso, mas que estava ali com eles. Como é que Jesus nos apresenta a Deus? Como esse Deus de Moisés? Não. O que Jesus chega e apresenta? Deus é Pai, que Deus não nos julga, que Deus não nos castiga, que Ele dá oportunidades novas como qualquer pai humano dá para seus filhos. Deus muito mais, porque Ele é Deus. Ele é melhor que nós como pais e mães, né? E Jesus nos apresenta um Deus muito mais próximo, um Deus que é nosso familiar, nosso amigo, Ele é nosso Pai. E o Espiritismo, por sua vez, vem. Como é que ele apresenta Jesus? Não está mais, tá? Longe de nós não está. Como é que o Espiritismo nos apresenta Jesus? Como um irmão mais velho, mais sábio, mais próximo de nós, né? E que a gente até pode chamar na nossa casa no dia do nosso Evangelho, que ele vem. Né? É muito mais legal, a gente tem uma relação muito mais fraterna, né, com a divindade. A gente se sente mais próximo de Deus e de Jesus. Mas o que a gente tem mania de fazer, principalmente nas nossas orações? O que a gente tem mania de fazer? A gente terceiriza o problema. O que a gente faz? A gente pega o problema que a gente tem e fala assim: resolve aí para mim. Como quando a gente estava naquela época, né, de Moisés, que a gente queria que Deus vencesse as batalhas por nós. A gente pede para que Deus vença as nossas batalhas. E o que a gente aprende quando a gente vem nessa casa? Que a nossa vida depende de quem? De nós, das nossas atitudes, né? Que as nossas vidas estão nas nossas mãos. Que a espiritualidade nos ajuda? Ajuda, claro que ajuda. Mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não colabora, né, se a gente não vem nem aqui, se a gente não entra em sintonia, não acontece nada. Se a gente não aprende com as coisas, a gente não se responsabiliza por nós mesmos. E a gente
gente gosta de terceirizar, né? A gente fala, eu vou e não acontece nada. E aí a gente não vê, né, qual é a parte da gente que a gente deixou de fazer. E uma coisa que eu gosto sempre de perguntar, né? Vocês têm tempo para Deus? Quanto tempo da vida de vocês dedicam a Deus? Será que a gente para orar? Será que diante da dificuldade, né, a gente fala com Deus? Quanto de Deus que a gente coloca na nossa vida? Se ele é um cara tão importante, né? Se a gente está falando com um Espírito que é tão relevante na nossa vida, eu vou perguntar para vocês, Deus é o teu plano A? Ou a gente só recorre a Deus na hora que deu tudo errado? O que a gente faz? Geralmente a gente bota Deus como plano B. A gente só lembra de Deus na hora que a coisa, né, desandou e desandou feio. Na verdade, a gente tem que lembrar de Deus antes de começar. Antes de começar o dia, antes de começar a tarefa, antes de tentar resolver o problema com as nossas ideias atormentadas, às vezes pelo próprio problema. Se a gente parar um pouquinho e a gente tiver um pouco de serenidade nesse momento e tentar dirigir, e a gente tem que fazer, isso é treino, gente, isso é treino. Porque no começo a gente vai encontrar dificuldade, quando a gente tentar concentrar. Se eu falar para vocês agora, vamos nos concentrar. Primeira coisa que a gente vai falar, mas tem um carro aí na rua, né? A gente vai começar a falar dos barulhos, a gente vai falar de tudo aquilo que nos incomoda, a gente vai falar de tudo que passa na nossa cabeça. Se eu falar, gente, vamos passar aqui, vamos fechar os olhos e vamos tentar nos concentrar. A gente vai lembrar que a gente não fez a feira, né, que a gente tem que ir para casa fazer não sei o que tem que fazer o lanche. Não é assim? A gente não consegue nem mesmo 5 minutos de silêncio com a nossa própria consciência. E o que é isso? É treino. Eu me lembro, às vezes, quando eu dava aula no curso mediúnico, a gente costuma ensinar os médiuns a se concentrar. No começo do curso, todo mundo falava assim, Cláudia, não dá, olha os cachorros latindo, né? Olha o teu salto, você faz barulho quando você anda, a culpa era minha, né? Então a gente ia com aquelas coisas. No final do curso, né, depois de passadas as dificuldades iniciais, ninguém mais ouvia cachorro, ninguém mais ouvia barulho de salto, porque eu falava, o médium, ele tem que conseguir se concentrar. Se a gente vai num centro que tem criança, você não vai dar passo porque tem criança brincando, né? Se tem uma pessoa passando mal, você vai perder a concentração porque tem a pessoa, você passa uma pessoa na rua, o caminhão do gás, como é que a gente faz? A gente tem que aprender a concentração. E aí, gente, nessa hora que a gente vai falar com Deus, a gente tem que aprender um pouquinho isso. Começa 5 minutos. Não estou falando de tirar meia hora, 1 hora, ficar lá sentado. Não. Estou falando 5 minutos por dia da gente aprender. Começa a entender como é que você respira, ouvir o barulho. E não tenta afastar os pensamentos que estão passando. Que a gente tem que dizer, pensei em tal coisa. Não, não se apega ao pensamento, deixa ele passar. É como se a gente estivesse atravessando uma avenida movimentada com um monte de carro passando, né? Se a gente para, porque vai atravessando devagar e deixa o carro passar. Não vai se atirar na frente do carro, nem tenta segurar o carro. Deixa o carro passar e você vai continuando. Assim também é com a concentração. A gente deixa o pensamento passar e continua. Com o tempo a gente vai ver que esses pensamentos deixam de nos perturbar e a gente vai conseguindo essa condição de firmar o pensamento por 5 minutos. Para quê? Para a gente conseguir uma condição melhor para falar com Deus. Quando a gente vai falar com Deus, né, deixa os problemas de lado porque Deus conhece. Tenta sentir para que a gente consiga se aproximar da ajuda que às vezes vem e a gente não percebe, né? Vou contar uma história para vocês, contada por Divaldo. Olha que engraçado. Divaldo Franco. Divaldo, você sabe, ele recebe as pessoas vão lá, fazem entrevista com ele, já era tarde da noite, chegou uma senhora. A senhora, lá na Bahia, ela era lavadeira, ela ganhava dinheiro lavando roupa para fora. E ela chegou e falou, Divaldo, vão cortar a minha água porque faz 3 meses que eu não pago. Se eu não pagar amanhã, eu não tenho água em casa e eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu tenho 5 filhos. E aí uma boa alma me falou assim, fala com o Divaldo. Então eu estava
aqui para o senhor me ajudar, você pode me ajudar a pagar a conta de água? Aí ele, nos pensamentos dele, pensou assim: por que essa boa alma, ao invés de mandar essa moça aqui essa hora da noite, não deu dinheiro a ela? Né? A gente não pensa assim também? Né? Por que em vez de mandar falar comigo, já não veio? Mas no que ele pensou nisso, entrou Joana de Ângeles, que é a mentora dele. E mentor que é mentor, né? É bravo, é firme, entra nessa hora. Ela entrou e falou assim: por que você está resmungando aí? Aí ele falou: não, eu não estou. Né? Deu aquela disfarçada. Ela falou assim: eu escutei, estava resmungando. Ele falou: não, por que a pessoa não ajudou? Aí ela falou assim: eu vou então te contar por que a pessoa não ajudou. Porque essa moça, ela é tão dedicada e ela orou com tanto fervor que Jesus escutou a prece dela. Jesus se comoveu com a situação dela. E Jesus, em pessoa, foi pedir para que um espírito de luz ajudasse essa moça. Olha como as nossas preces são ouvidas e a gente nem imagina. E aí esse espírito falou assim: vamos ver com quem nós podemos contar lá em Salvador. E aí foi lá ver na relação, estava lá Divaldo. Aí está Divaldo. E aí eles tentaram inspirar essa moça, que orava tanto, para que ela procurasse Divaldo. Mas ela estava tão perturbada pela situação, coitadinha. Ela estava tão aflita, e ela estava tão envolvida no sofrimento, que ela não escutava a inspiração como resposta. Então o mentor estava ali do lado dela, falando assim: Divaldo, Divaldo! Tentando botar os pensamentos na cabeça dela. Mas ela não entrava em sintonia. Ela não conseguia parar de pensar no problema, ela não entrava na sintonia do mentor. Aí o que o mentor percebeu? Que tinha um cara perto dela, uma pessoa de boa vontade. O que ele fez? Inspirou o cara para falar para ela: procura Divaldo. Aí ali o moço: procura Divaldo. Foi assim que Jesus agiu. Então, gente, primeira coisa, vocês vejam que a ajuda vem. Segunda coisa, nunca deixem de ajudar, porque às vezes é com você que Deus está contando, né? Às vezes a gente está lá no último lugarzinho da lista, mas é com a gente que Deus está contando. Para quê? Para auxiliar aquele amigo que está lá em necessidade. Gente, nós todos podemos ser anjos de Deus, né? Todos nós aqui nessa sala temos essa condição. Por quê? Porque a gente também está lá na listinha como alguém a quem Deus às vezes recorre para ajudar o companheiro que está em perigo. Então a gente tira duas lições dessa história, né? As preces são ouvidas? São. E a gente nunca sabe quando a gente vai ser esse anjo que vai ajudar, né, aquela prece se concretizar. E aí, gente, é isso, é nesse momento que as preces tocam os céus. Quando a gente tem merecimento, quando a gente pede o que a gente precisa e não mais, né? Quando a gente sintoniza com a espiritualidade. Se a gente não tenta sintonizar com a espiritualidade, né, as nossas preces até podem tocar os céus, mas a gente não escuta a resposta. Por quê? Porque a gente só se prepara para pedir e nos ensinaram a gente a receber. Não ensinaram a gente a abrir o ouvido para escutar a resposta. Né? Deram um monte de formulazinha, até tem livrinho de oração, mas não explicaram para a gente como é que a gente ouve a resposta. Como é que a gente ouve a resposta? Sintonia. Sintonia com os espíritos, para a gente entender qual é a resposta na nossa vida. E às vezes vem por caminhos que a gente não está esperando. E às vezes, né, não é exatamente o que a gente queria que fosse, mas é o que a gente vai precisar. E eu costumo brincar que se Deus tivesse me atendido em tudo que eu pedi, antes de ter mais entendimento, não estava nem viva aqui para contar esse negócio para vocês. Né? Porque a gente pede tanta bondade. Até a gente aprender que o que a gente tem que pedir é inspiração, né? A gente tem que pedir luz, coragem, força, né? Para a gente não desanimar. E aí a espiritualidade nos ajuda no resto. Falando das preces atendidas, né? Tem Joana de Ângeles que conta essa historinha, e eu acho muito legal. Vocês estão vendo o carro na toleira, né? Então a historinha é assim: tinha um monge que estava passeando com os discípulos dele lá, e aí eles viram um carro na toleira e tinha um velhinho lá tentando e rezando para receber uma ajuda para desatolar o carro. O monge viu, os discípulos viram e eles passaram. Mais para frente, era uma estrada que tinha uma toleira, tinha um outro carro parado na toleira. E o cara estava infernizado. E ele colocava tudo, e colocava pedrinha no chão,
a madeira, e empurrava o carro, e chutava o carro, e indignado, e berrava, praguejava. E o monge falou assim, vamos ajudar o cara. Eles ajudaram e tiraram o carro do atoleiro. Aí o discípulo falou, escuta, o outro estava lá em oração, bonitinho, né? Esse aqui estava praguejando. Por que a gente ajudou esse cara e não ajudou o primeiro? Ele falou assim, porque aquele primeiro não estava fazendo a parte dele, ele não estava fazendo nada para tirar o carro do atoleiro. Ele estava esperando, né, uma ajuda de Deus para tirar o carro do atoleiro, sendo que tinha uma parte que não via aí. E aí, gente, isso vale para nós também. Quantas vezes a gente espera que Deus venha e faça a nossa parte? E vou falar para vocês, a ajuda vem quando a gente está fazendo o que nos compete. Porque a espiritualidade não vem aqui fazer o que está ao nosso alcance. Porque a tarefa é nossa, o desafio da encarnação é nosso. Se eles fizessem tudo por nós, a gente perdia a oportunidade da encarnação. Quando a gente combinou que a gente ia voltar, né, a gente acertou os desafios. E se a gente não fizer, não só a gente não tem mérito, mas a gente desperdiçou a oportunidade. Não é função do mentor espiritual, não é função dos espíritos tomarem o nosso lugar na tarefa. O que os espíritos fazem? Inspiração, coragem, né? Força. Tentam até às vezes impedir que a gente faça bobagem. Eles às vezes ajudam. Mas a tarefa é nossa. Então quando a gente faz a nossa parte, a gente tem ajuda. E a gente não pode esquecer, né, que é isso que atrai a benevolência dos bons espíritos. Se eu não estudar para a prova, não tem como o espírito me inspirar na resposta certa. Por quê? Porque eu não estudei. Né? Aí, se a gente não fez a nossa parte, não tem como a gente, não tem nem como o espírito fazer com que a gente lembre a resposta. Agora, se a gente... Já vai, um minutinho aí. Já vai indo. Se a gente estudou, aí a inspiração vem. Eu me lembro, eu estava na escola, eu sempre tive muita fé. Acho que até às vezes mais fé do que competência. Mas eu me lembro numa prova, eu vi projetado ali a página do livro na minha frente. A espiritualidade ajudou ou não ajudou? Ou se ajudou? Né? E às vezes na nossa vida, quando a gente faz a nossa parte, a gente se prepara para receber o auxílio. Agora, não adianta a mãe fazer ali promessa de não comer chocolate se a filha não estudar para o vestibular. Né? Se a gente não faz a nossa parte, se as pessoas que estão ao nosso lado não fazem a parte delas, a gente não pode querer milagre. Né? A espiritualidade nos ajuda? Ajuda e ajuda sim, mas a gente tem que ter o tal do merecimento. O que é o merecimento? Eles perceberem, né, que a gente está fazendo tudo o que a gente consegue, mas que chegou no limite das nossas forças. Eu fiz tudo o que eu sabia, mas não estou conseguindo. Aí a espiritualidade ajuda, tenho certeza que ajuda. Mas para isso, aquilo que a gente estava conversando agora, a cabeça da gente tem que estar em sintonia. Se eu estiver lá fazendo isso tudo, mas eu não estiver em sintonia, o que acontece? A espiritualidade vem com ajuda e eu não escuto, ou eu não vejo ajuda. Eu rejeito aquela ajuda achando que aquela não é a minha resposta. Não é verdade? E a mesma coisa como eu falei aqui, vocês vierem em busca de uma ajuda. A gente está aqui em sintonia com a espiritualidade. Muitos de vocês já começaram a ser tratados aqui. Por quê? Porque muitas das energias que vão ser aplicadas em vocês são energias de cura, são energias materiais. De onde a espiritualidade tira essa energia? Daqui mesmo, da assistência. Enquanto a gente está aqui em comunhão, vocês não sabem, mas vocês estão ajudando os outros irmãos, doando energias mais densas. Por quê? Porque muitas energias mais densas que são de cura têm que vir de pessoas que estão encarnadas, da gente. Então a gente vem na cura, a gente doa e recebe. Isso é bonito, não é bonito? Porque a gente se irmana nesse propósito. A gente forma uma assembleia de harmonia. E a espiritualidade trabalha. E aí eles vão anotando. Tem gente anotando do lado de vocês, né? Quais são as necessidades de cada um.
Então a gente está em sintonia com esses mentores aqui no trabalho, a gente está doando, já estamos começando a receber. Na hora que a gente vai lá para a Câmara receber o passe, que a gente vai receber o tratamento, a gente recebe isso mais concentrado, porque vai ser direcionado às necessidades de cada um. Eles trazem as energias mais sutis, aquelas mais espiritualizadas, e os materiais eles cataram aqui de vocês. Se a gente, nesse meio de tempo, entre a palestra e o atendimento, a gente perde a sintonia, porque a gente vai olhar o WhatsApp, e aí a gente vai, trocar, mandar a piadinha do dia, aquele negócio, ou aquele vídeo horroroso, Então vamos assistir aquele vídeo de tragédia enquanto a gente espera. Ou a gente vai até comer um negócio e vai fazer uma fofoquinha. O que aconteceu? A gente quebrou a sintonia. A gente passou aqui quase uma hora tentando estabelecer essa sintonia com a espiritualidade trabalhando com a gente. A gente vai lá, corta a sintonia. O que a gente fez? A gente perdeu o canal para recepção dessa energia. Eles têm que começar tudo de novo. Aí a gente abriu aqueles canais de recepção que a gente tem aqui, ao longo da nossa medula. A gente abriu esses canais de recepção, aqueles centros de força que vão receber essas energias. E o que a gente faz na hora que a gente levanta e muda de estação? A gente fechou. Então aquele trabalho que a espiritualidade já tinha começado, aquela transfusão de energia, que é o que a gente tem aqui, é uma transfusão de energia que é tão forte que vai alterar o campo celular de cada um de nós aqui. A gente abriu os canais e fechou. Então a gente perde essa conexão. Sintonia, gente, é tudo. Então se vocês vieram aqui buscar a cura, não percam. Tire esse momento que vocês vieram aqui para vocês. Esqueçam, não são os problemas de fora, como falou aqui a nossa companheira que fez a abertura, mas esqueçam dos problemas do mundo, doem esse tempo para vocês, para que a espiritualidade trabalhe em vocês, para que vocês possam receber isso de uma forma mais proveitosa, para que a cura realmente que vocês vieram buscar seja efetiva. Senão vocês vão receber? Vão, menos do que vocês podiam. Menos do que não tem como o médium, por melhor que ele seja, doar se vocês fecharam os canais de recepção. Se vocês estão fechados assim, não tem. Se vocês cruzaram, se vocês falaram assim, mudaram a percepção de vocês, não tem como a gente abrir lá dentro. A gente recebe desde que vocês querem, a gente doa se vocês quiserem receber. Por quê? Porque a espiritualidade respeita o livre-arbítrio de cada um. Ninguém vai dar o que vocês não querem. Então é assim que funciona. Então é super importante a gente estar aqui irmanado. E a gente vê que bacana, esse senso de comunidade que a gente tem entre nós. Que um aqui está ajudando o outro só por a gente estar aqui. A espiritualidade não desperdiça nada. Tudo que cada um tem aqui que pode dar, a espiritualidade está aproveitando. Não é bacana? Eles são mais espertos que nós. E, gente, uma coisa que eu acho legal é a gente perceber que muitas vezes Jesus caminha do nosso lado e a gente não percebe. Às vezes a gente imagina que Jesus desencarnou e foi embora. Não. Ele é o espírito responsável por esse planeta. Ele não nos abandonou. Jesus permanece conosco. E a gente tem que ter mais proximidade com Jesus. A gente tem que sentir essa sintonia com Cristo. Por quê? Porque Ele é o Espírito dirigente desse planeta. Ele é o Espírito que se responsabilizou pela nossa evolução. E aí, gente, sintonizar com Jesus significa entender isso, levar para a nossa casa. E eu vou contar uma outra historinha. Eu gosto das historinhas porque a gente guarda. Tem um centro que eu vou, lá em Guarulhos, e tem um rapaz lá que é responsável pela distribuição de comida para os moradores de rua. Então é um trabalho muito legal de levar a sopa, de levar o alimento para os moradores de rua. Eles saem todos os dias com equipes para levar alimento para esses moradores. E um dia ele estava assim, em dúvida, porque ele tem 7 equipes, uma para cada dia da semana. Então ele envolve um monte de gente, a gente que fica na cozinha, no bastidor ali preparando a comida, e tem o pessoal que vai lá na entrega. Ele falou, puxa, movimento tanta gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou mudando a vida dessas pessoas? Ou será que eu estou só levando aquilo e tudo bem? Eu estou envolvendo tanta gente, será que esse meu trabalho
É agradável a Deus? Será que o que eu estou fazendo faz efeito ou é só assistência? E ele orou, ele falou assim, Jesus, eu quero que você me diga. Eu quero que você me fale o que está acontecendo, se eu estou fazendo certo ou se estou fazendo errado. Era uma dúvida sincera de um trabalhador de Jesus. Né? Ele não queria saber se estava certo, se ele ia ganhar uma medalha. Ele queria saber se ele estava envolvendo tanta gente em alguma coisa que estava certo ou estava errado. Se ele devia fazer outra coisa, com aquele povo todo. E aí um dia, ele estava indo para o trabalho, ele tinha machucado a perna no futebol de domingo, como todo mundo que só faz treino uma vez por semana e se estoura. E lá foi ele mancando. Ele entrou lá, são duas vans, a primeira van parou para atender um acidente que estava tendo na rua. Atenderam, ficaram com a pessoa até o SAMU chegar, eles foram num carro só. Chegaram no lugar onde eles costumam atender os moradores e veio, se aproximou dele, um cara diferente. Era um morador de rua, também estava com uma roupa assim, mais simples, né, meio suja até. Mas ele falou assim, cara, Cláudio, ele tinha uma altivez, sabe? Ele tinha um porte, era um cara bonito. Posso interromper só um instantinho? Pode. Talvez não seja, porque Deus se manifesta de várias formas. Então, mas aí o cara chegou, você vai ver. O cara chegou pra ele, assim, um cara assim, forte, sabe? Um cara digno. E o cara chegou com muita dignidade, assim, só o pão. Ele deu o pão, o cara foi comer no cantinho. Quando ele estava se preparando para ir embora, o cara voltou e falou assim, vocês não vão orar? Aí eles se deram as mãos, e aí ele falou que todo mundo que estava no grupo sentiu que tinha uma energia muito forte, como se percorresse aquele grupo. Ele falou que nessa hora a perna dele até parou de doer. E aí o cara conduziu a oração. E ele agradeceu pelo pão que eles estavam recebendo, e aí ele disse, né, que sempre que você faz a um dos pequeninos, é a mim que você faz. Todo mundo ficou muito emocionado com a oração, esse cara foi embora, nunca mais eles viram esse cara, mas ele recebeu a resposta. Então, meus amigos, Jesus ouve e responde de várias formas, que a gente precisa ter ouvidos de ouvir, né? De entender quando é que Jesus está falando com a gente. Né? Ele soube pedir e soube escutar a resposta. Ele falou, ah, se eu chorar, ele chorou quando ele me contou essa história, eu fiquei muito emocionada também. Porque ele falou assim, eu soube que não só que eu estava fazendo aquela coisa certa, mas que Jesus estava comigo. E vou falar para vocês, muitas vezes a gente está na nossa casa, né? E a gente vai abrir o Evangelho de manhã, ou vai abrir aquela lição do livro, Fonte Viva, Emmanuel, a gente abre e é aquela nossa preocupação da noite anterior. O que isso nos mostra? A espiritualidade testemunha das nossas dificuldades. E a gente não pode esquecer disso. A gente às vezes fala de centro espírita, a gente lembra de quem? Dos obsessores, né? E eu gosto de lembrar dos espíritos amigos, que nos cercam, que são as testemunhas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, os parentes que desencarnaram, os amigos de outras vidas que torcem por nós, o nosso mentor, que é o nosso fiador da encarnação, que está ali do lado torcendo para a gente acertar. A gente tem uma torcida para que a gente dê certo. E a gente nos sintoniza com eles. Com o que a gente sintoniza? Com a tranqueira do obsessor. Com o espírito bom, né? Com aquele nosso anjo da guarda, com o nosso mentor, a gente sintoniza na hora que dá tempo. Né? Então, gente, a gente precisa melhorar a nossa forma de pensar. Porque seguir Jesus é isso. Jesus não exige de nenhum de nós sacrifício, heroísmo, nada, nada. Tire isso da cabeça. O que Jesus quer? Jesus quer que no nosso dia a dia a gente tenha essa sintonia com Ele. Que a gente lembre dele na hora, não só das dificuldades, mas das alegrias, com a nossa gratidão. Que a gente esteja lá sintonizado. Que a gente tire 5 minutos do nosso dia para estar em sintonia com Deus, para aprender a escutar as respostas. Porque a espiritualidade se sacrifica muito para que a gente consiga receber. Imagina, eles têm que trazer a gente para cá. Né? Olha o sacrifício, porque a gente não consegue receber sozinho. Mas a gente tem que aprender esse diálogo com a espiritualidade. A gente tem que aprender a falar melhor com eles. Isso é seguir a Jesus. E uma coisa, gente, que eu gosto de falar sempre: ensina teu filho a orar.
Olha, foi a melhor coisa que minha mãe pôde me dar foi a fé. Isso serviu para a minha vida nos momentos difíceis. Nos momentos que Emmanuel chama de mar alto, né? Aqueles dias difíceis em que a gente precisa conduzir o barco com força, foi a fé que me salvou. Não foi nem o conhecimento, sabe? Foi a fé que não me deixou titubear. Em momentos difíceis da minha vida em que meu ex-marido queria se matar e tentou 2 vezes, foi a fé que me sustentou para ter força moral de enfrentar uma situação dessas. Situações difíceis que muitas vezes vocês estão passando, é a fé que sustenta. Se você não ensinar teu filho a orar, ele vai ser o que ele quiser. Gente, ele pode ser o que ele quiser e ele vai ser o que ele quiser. Mas a gente ensina tanta coisa para o filho, ensina a orar, pelo amor de Deus, ensina a falar com Deus, para que lá no futuro, se ele quiser, ele saiba o caminho. Vou contar para vocês, gente, na espiritualidade, às vezes assistindo os espíritos que chegam nas sessões de desobsessão, muitas vezes é muito mais fácil a gente ajudar o espírito que sabe orar. Muitas vezes eu já orei com espíritos que vieram. E eu, sabe qual é? Eu lembrava para eles, o que sua mãe te ensinou a orar? Você lembra de alguma oração? Eles lembravam. Olha como isso fica guardado na memória do espírito, a oração que a mãe e o pai ensinam em casa. Isso ajuda na hora que o espírito está numa situação das piores, desencarnado. Por quê? Porque eu preciso de uma conexão para tirar ele de lá. Eu preciso, às vezes, me ajuda a estar do lado do espírito e ele não enxerga. Como é que eu tiro ele dessa situação? Às vezes a oração é o que me ajuda. Ele fala assim, ora comigo. Se ele sabe orar, ele ora. E aí ele enxerga o espírito ali que está ali para assistir. Ele enxerga a ajuda espiritual. Gente, até nisso. Ensinem os filhos de vocês a orar. Não importa se ele vai seguir outra religião ou livre-arbítrio, mas ensina a tua fé. Ensina como é que ele fala com Deus e com Jesus. Que alguém ensinou vocês, vocês estão aqui hoje. Né? Não precisa ensinar uma fórmula. Ensina isso. Olha, volta teus olhos para o Criador e olha a natureza, fala com Deus. Né? Isso, gente, ajuda. E muito. Né? Em muitas situações é a oração cristã. Então, por favor, todos vocês que estão aqui, não deixem de ensinar seus filhos, seus netos a orar. É um exemplo que vocês estão dando. E se vocês fazem evangelho na casa de vocês, convide as crianças. A gente fazia evangelho desde pequeno em casa. Isso também me ajudou. A gente, meus irmãos, a gente faz evangelho ainda todo dia, cada um morando num canto, no mesmo horário. A gente se une no pensamento. E isso ajuda, fortalece a nossa casa. A gente transforma a nossa casa num ponto de auxílio para os espíritos que vêm fazer as tarefas da espiritualidade na cruz. Eles encontram na casa da gente que está protegida e que está com luz um ponto de apoio e eles ajudam a fortalecer as barreiras de proteção da nossa casa. Olha como tudo, né, tem um intercâmbio. Faça um evangelho, pega ali, né, no atendimento fraterno, na recepção, o roteirinho do evangelho, estuda o evangelho na casa de vocês, leiam em voz alta, para que os espíritos todos que estão lá possam escutar. Ensina, só faz quem quer, beleza. Meu marido não quer, tranquilo. Mas isso vai fortalecer o nosso lado. Daqui a pouco ele vai chegando também, vai tomando a aguinha fluidificada que a gente faz, né? Isso vai ajudando, vai fortalecendo a nossa casa. E trabalhar com Jesus, gente, é isso. É começar dentro da nossa casa. Né? Trabalhar os nossos familiares, os nossos filhos. E Emmanuel fala uma coisa que eu acho muito importante. Que a paz, que todo mundo busca a paz, né? Que a paz de Jesus não é o descanso dos cadáveres. É o trabalho permanente. Então a gente sabe que a gente vai desencarnar, nós não vamos para o céu ficar tocando arpinha. Até porque ia ser muito chato, ainda bem. A gente vai fazer o quê? Trabalhar. Nós vamos ser espíritos trabalhadores, se tudo der certo, né? Então começa agora. A gente já consegue as nossas afinidades. E trabalhar com Jesus, gente, é com todas as coisas que a gente faz. É no nosso trabalho, é olhar a pessoa que está nos atendendo no restaurante, se ela está legal. Manicure, você está bem hoje? Pergunta, o que te aconteceu? Você não tá, a pessoa até fica
feliz de ver que a gente está prestando atenção. Conversar com a pessoa no elevador, com a pessoa da recepção do prédio, não ignorar as pessoas que estão à nossa volta. Isso é trabalhar com Jesus, né? É fazer com que a nossa vida, né, tenha um propósito. Porque depois que a gente entende que a vida não termina na morte, que a gente continua e que é eterna, a gente tem que mudar como é que a gente se comporta durante o dia a dia. Não dá para levar a vida do mesmo jeito. A gente tem uma perspectiva que é a eternidade. E nós estamos fazendo o quê? Aqui esperando a próxima encarnação? Não dando conta dessa? Não, hoje é um dia importante, né? Amanhã também. Todos os dias são importantes, porque são dias em que a gente pode trabalhar com Jesus. Onde? Aqui. Em qualquer lugar. Né? Na casa da gente, quando a gente faz uma comida. Gente, não pensa. Olha, tive uma professora no curso de médium de comunicação, ela era vidente, muito boa vidente. Ela contou que um dia bateu uma pessoa na porta da casa dela pedindo comida, ela estava atrasada. Ela foi lá e fez um ovo frito, mas com aquela má vontade, sabe? Quem está atrasado, alguém vem e perturba. Quando ela olhou para o ovo estava preto. Sabe por quê? As energias que ela estava colocando errado. Olha, ia dar uma dor de barriga danada no cidadão, né? Aí ela viu, jogou fora, fez uma oração, voltou para um estado de equilíbrio, fez um outro prato e entregou para ele com amor e carinho. Gente, cuidado com a comida que vocês estão dando para as pessoas que vocês amam. Não adianta fazer a comida dos filhos, do marido, o lanchinho da escola, né? Com raiva. É melhor pedir uma pizza e rezar para o cozinheiro lá do delivery, está de boa. Senão vai dar dor de barriga. Então, gente, isso é trabalhar com Jesus. Não façam comida se vocês estiverem com amor, né? Se estiver com raiva, nem chega na cozinha. Isso é para a nossa vida? É. É com todo mundo? É. Né? Olha como a gente às vezes prejudica sem perceber. A gente quer prejudicar? Não quer. Mas a consciência do que a gente está fazendo é importante. Se a gente encher de amor, a comida fica mais gostosa. Não é impressão, não. Pode ficar, pode ver que fica. Quando a gente faz aquela comida para receber os netos, né? Todo mundo elogia, porque a gente fez com boa vontade. Né? Então, gente, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. E tudo pode ser trabalho com Jesus. Né? O trabalho que a gente faz no escritório, no nosso emprego, trabalho com Jesus. Tudo é o amor, o propósito que a gente coloca nas coisas. E na nossa vida também. Nós estamos aqui para isso. Né? E aí, gente, é isso, né? A gente tem que orar, não é até que Deus nos escute, mas até a gente escutar Deus. A gente tem que mudar o drive, né? Mudar a postura. O que falta não é Deus nos escutar. Ele está nos escutando, a gente não precisa nem falar. Ele sabe o que a gente precisa. O que a gente não sabe? Ok? Então, para terminar aqui a nossa palestra, o que nós vamos fazer? Esse aqui é o meu grupo. Se vocês quiserem olhar a nossa página no Facebook, o conteúdo que a gente tem, os filminhos, né? Entra lá, a gente tem bastante conteúdo. Eu vou aproveitar que a gente está aqui falando de oração e que está todo mundo harmonizado, a gente está se preparando para receber e vou pedir para vocês, vamos orar juntos. Vamos lá? Então, Jesus, mais uma vez estamos no caminho com você. E aqui nós abrimos os nossos corações e os nossos pensamentos e colocamos o que nós temos de melhor no centro dessa sala para que a espiritualidade possa levar onde houver maior necessidade. Vamos abrindo os nossos corações e vendo que deles saem caixinhas de presente, com amor, com alegria, com boa vontade, com bom ânimo, com esperança e com fé. E vamos doando o que nós temos de melhor no nosso coração e nos irmanando a espiritualidade. Vamos nos irmanando a esses irmãos que prepararam esse ambiente para nos receber. Vamos nos sentindo parte dessa comunidade querida que nos acolhe, que nos espera e que nos traz as suas bênçãos para o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Vamos ampliando essas bênçãos de luz e vamos iluminando com a presença de Cristo toda a Terra, esse planeta que nos acolheu
nessa caminhada. E com Jesus nós vamos pedindo pela paz e vamos nos irmanando aos irmãos que promovem a paz. Vamos pedindo pela paz entre as criaturas, pelos irmãos nas zonas inferiores, para que eles recebam amorosamente aquela doçura de Jesus que é irresistível. Que cada um possa se conscientizar da necessidade do bem e da luz, para que se cansem do mal, para que se acomodem no carinho e no amor do Cristo, para que eles se sintam contaminados pelo bem. Vamos vibrar pelos irmãos que promovem a paz, pelos irmãos que são responsáveis pela promoção do bem, para que eles não esmoreçam jamais. Vamos acolhendo os irmãos que reencarnam neste planeta, para que tenham a força e a coragem de seguirem com seus novos propósitos. Vibramos por todos os países, por todos os dirigentes, para que tenham a consciência da responsabilidade que eles precisam, não só na direção de um povo, de uma nação, de um país, mas no concerto geral de todos os povos da Terra. Vamos vibrando por todas as religiões, para que possam também conduzir as pessoas de fé por caminhos de espiritualidade superior, de evolução moral e espiritual. Vibramos Jesus pela infância, para que seja amparado em lares amorosos que possam trazer esses espíritos, situações de oportunidade para que essas encarnações não sejam perdidas. Vibramos pelos nossos jovens, para que se guiem por padrões elevados de ética, de equilíbrio, de amor, de benemerência, para que possam construir um mundo melhor, um mundo de luz e de paz, com respeito às diferenças e com respeito a todas as formas de vida do nosso planeta tão rico. Vamos vibrar pelos nossos velhinhos, para que recebam a nossa vibração de gratidão e de amor por tudo aquilo que já realizaram, para que possam cada vez mais estar próximos a Jesus, aos valores imortais do Espírito. Vamos vibrar pelos nossos irmãos doentes, nos hospitais, nos leitos de dor, levando aquele bálsamo de alívio e levando a cada um deles a certeza de que são responsáveis pela sua cura por meio da sua renovação espiritual. Vibramos pelos irmãos nas penitenciárias, pelos irmãos encarcerados nos vícios, nas sensações inferiores, para que possam, Senhor, transformar sensações efêmeras em sentimentos puros e bons. Vibramos pelos irmãos necessitados do pão, do trabalho, do agasalho, da casa, para que todos tenham oportunidades para que possam enxergá-las diante de si, para que cada um possa ouvir a resposta às suas preces. Vibramos, Senhor, pelos irmãos necessitados de fé, de coragem, de esperança, para que tenham aquela chama viva que nos habita desde a nossa criação como espíritos e que nos remete ao Pai. Agora, vamos levando Jesus para as nossas casas, colocando nos nossos lares essa vibração de amor que experimentamos aqui, para que ao chegarmos possamos experimentar essas sensações que temos agora, para que possamos transmitir às pessoas que moram conosco, os nossos entes queridos, para que possamos prolongar o nosso tratamento no nosso lar. Vamos também vibrando por essa casa que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores e frequentadores, e para que unidos na fé, no amor, na benemerência, na sinceridade dos nossos propósitos, nós possamos fortalecer os nossos laços de união, de comunidade, de família, para que estejamos sempre aqui juntos trabalhando com Jesus. E por fim pedimos por cada um de nós, Senhor, para que cada um aqui possa receber aquilo que veio buscar, o seu equilíbrio físico, psíquico e espiritual, para que possamos sair daqui melhores do que entramos e sempre dispostos a continuar nossa jornada no bem, sempre, 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 sintonizados com Jesus e com os espíritos superiores que nos ajudam e que nos acompanham na nossa evolução. Graças a Deus. Obrigada, gente. Bom trabalho. Bom dia para vocês.